a Capcom finalmente abriu um pouco o jogo sobre o futuro de Resident Evil. Em uma entrevista recente, o produtor da franquia, Masahiro Kawata, revelou detalhes que ajudam a entender qual é a estratégia da empresa para os próximos anos. E, sinceramente, depois de analisar tudo o que foi dito, parece que agora temos a visão mais clara de que a Capcom pretende manter Resident Evil vivo por muito tempo. Durante a entrevista, Kawata comentou sobre diversos assuntos que sempre geraram discussões entre os fãs. Ele explicou por que a empresa continua investindo pesado em remakes, revelou o motivo de praticamente não vermos novos spin-offs nos últimos anos e ainda deu pistas de como Resident Evil pode se transformar em uma franquia com lançamentos praticamente anuais. Cada uma dessas informações já chamam bastante atenção, mas quando você junta todas elas, começa a enxergar um plano muito maior acontecendo nos bastidores. E é justamente isso que vamos fazer neste vídeo. Analisar cada declaração, ligar os pontos e tentar entender o que tudo isso significa para o futuro da franquia. Tudo começou com uma pergunta de quem acompanha Resident Evil há bastante tempo. Afinal, por que a Capcom insiste tanto em revisitar seus jogos clássicos? Nos últimos anos recebemos os remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4. Agora, como todo mundo sabe, o próximo é o Código Verônica. É natural que muitos jogadores comecem a se perguntar por que a empresa dedica tantos recursos para refazer jogos antigos, em vez de concentrar todos os esforços em criar capítulos inéditos. Esse debate aparece sempre que um remake é anunciado. De um lado estão os fãs que adoram revisitar estes clássicos completamente reconstruídos com gráficos modernos, jogabilidade atualizada e novas tecnologias. Do outro estão aqueles que preferem ver a história principal avançando, acreditando que os remakes acabam atrasando os novos recursos da série. Durante muito tempo, ninguém sabia ao certo qual era o motivo dessa estratégia. Algumas pessoas dizem que remakes eram mais baratos de produzir. Outras acreditam que a Capcom apenas aproveitava a nostalgia porque era uma aposta praticamente garantida de sucesso. Mas, segundo Kawata, a realidade é bem diferente. Ele explica que desenvolver um grande jogo AAA atualmente exige muito mais tempo do que antigamente. As equipes são maiores, os gráficos ficaram muito mais complexos, a tecnologia evoluiu e as expectativas dos jogadores cresceram junto. Hoje, cada novo jogo de Resident Evil precisa entregar uma experiência de altíssimo nível, e isso simplesmente não pode ser feito em pouco tempo. Foi justamente por causa dessa realidade que a Capcom encontrou uma solução inteligente. Em vez de lançar apenas jogos inéditos e deixar os fãs esperando 4 ou 5 anos entre um lançamento e outro, a empresa resolveu alternar seus projetos. Enquanto uma equipe trabalha em um novo capítulo da história principal, outra desenvolve um remake de um clássico da franquia. Assim, Resident Evil consegue permanecer constantemente em evidência, sem que os desenvolvedores precisem correr contra prazos impossíveis. Na minha opinião, essa talvez seja a informação mais importante e relevante durante toda a entrevista. Muita gente sempre enxergou os remakes como projetos paralelos, quase como se fossem um passatempo enquanto o verdadeiro próximo Resident Evil estava sendo produzido. Mas as palavras de Kawata deixavam claro que não é assim que a Capcom enxerga todos os jogos. Os remakes não são um plano B, eles fazem parte da estratégia principal da franquia. E quando olhamos para os últimos anos, tudo começa a fazer sentido. Resident Evil 2 Remake chegou em 2019. Um ano depois tivemos Resident Evil 3. Em 2021 foi a vez de Resident Evil Village continuar a história principal. Depois veio o Resident Evil 4 Remake em 2023. Agora tivemos Resident Evil Requiem e o remake de Code Verônica já aparece no horizonte. À primeira vista parecia apenas uma sequência de lançamentos acontecendo conforme cada projeto ficava pronto. Mas depois dessa entrevista fica evidente de que existe um planejamento muito maior por trás de tudo isso. Cada jogo lançado mantém Resident Evil em alta, enquanto o próximo projeto continua sendo desenvolvido com calma. E isso é extremamente importante. Depois de que um Resident Evil chegar ao mercado, a comunidade passa meses discutindo teorias, procurando segredos, quebrando os recordes de speedrun,
analisando detalhes escondidos e debatendo o final da história, mesmo muito tempo depois do lançamento. Esses jogos continuam movimentando a comunidade. Quando essa empolgação começa a diminuir, a Capcom já aparece com um novo anúncio, um novo trailer ou até mesmo um novo jogo. Na prática, isso cria um ciclo praticamente contínuo de interesse pela franquia, em vez de desaparecer durante anos enquanto um título é desenvolvido. Resident Evil permanece constantemente no centro das conversas, e talvez seja justamente essa a grande sacada da Capcom. Os remakes não existem apenas para despertar nostalgia, eles também servem para manter a franquia viva enquanto os próximos capítulos recebem todo o tempo necessário para alcançar o nível de qualidade que os fãs esperam. Mas essa estratégia levanta outra pergunta interessante. Se o objetivo da Capcom é lançar um Resident Evil praticamente todos os anos, por que apostar tanto em remakes? Afinal, a franquia possui uma enorme quantidade de spin-offs que poderiam ocupar esse espaço entre os grandes lançamentos. Basta lembrar de títulos como Resident Evil Outbreak, Revelations, Survival, Operação Raccoon City e o Resistance e o Reverse. Em teoria, esses jogos poderiam expandir o universo da série enquanto os capítulos principais continuam sendo produzidos. Então, por que a Capcom praticamente abandonou essa ideia? E mais uma vez, Kawata respondeu essa pergunta de forma bastante direta. Segundo ele, tudo gira em torno da distribuição de recursos. Hoje, os maiores estúdios da Capcom estão completamente concentrados nos jogos principais e nos remakes. Esses projetos exigem centenas de profissionais trabalhando durante anos, além de uma coordenação extremamente complexa. Colocar equipes para desenvolver diversos spin-offs ao mesmo tempo acabaria dividindo esses recursos e, consequentemente, diminuindo a qualidade dos projetos mais importantes, Na prática, a empresa fez uma escolha. Em vez de lançar vários Resident Evil menores, ela prefere investir em poucos jogos capazes de causar um impacto muito maior. E olhando para os últimos anos, fica difícil dizer que essa estratégia não funcionou. Resident Evil 2 Remake foi um enorme sucesso de crítica e de vendas. Resident Evil 4 nem se fala. E para muitos jogadores chegou até a superar as expectativas. Agora tudo indica que Code Verônica está recebendo exatamente o mesmo cuidado. Ou seja, esses remakes deixaram de ser vistos como simples releituras. Hoje eles são tratados como grandes produções, praticamente no mesmo nível de jogos inéditos da franquia. Claro, Resident Evil 3 Remake dividiu bastante a opinião de vários fãs, por causa de alguns cortes importantes na campanha. Mesmo assim, ficou evidente que a Capcom continua encarando esses projetos como peças fundamentais do futuro da série. E existe outro fator que torna essa estratégia extremamente inteligente. Quando a Capcom decidir refazer um clássico, ela não precisa começar do zero. Afinal, a história já foi aprovada pelos fãs, Os personagens já são queridos pelo público, os cenários já fazem parte da memória de milhões de jogadores. Existe uma base sólida, construída ao longo de décadas. Isso reduz bastante os riscos em comparação com um spin-off totalmente novo, que precisaria apresentar personagens inéditos, criar novas mecânicas e convencer os jogadores de que vale a pena investir tempo naquela experiência. Com exceção da Grace, porque mais teve lá o Leon lá para poder dar um auxílio, mas foi bastante bem recebida, Na visão da Capcom faz muito mais sentido pegar um jogo que já possui uma legião de fãs e reconstruí-lo utilizando toda a tecnologia atual. É uma aposta muito mais segura e ao mesmo tempo uma excelente oportunidade para apresentar esses clássicos a uma geração que talvez nunca tenha jogado suas versões originais. Nesse ponto eu até concordo. Agora talvez a parte mais interessante de toda essa entrevista não seja aquilo que Kawata confirmou, mas sim aquilo que suas declarações deixaram subentendido. Se a Capcom realmente conseguir manter esse ritmo de lançamentos, Resident Evil pode entrar em uma fase completamente diferente da que conhecemos até hoje. Durante muitos anos, ser fã da franquia significava conviver com longos períodos de silêncio. Depois de um grande lançamento, começavam os rumores, os vazamentos, as teorias, e uma pergunta que sempre voltava: quando será anunciado o próximo Resident Evil? Às vezes a resposta demorava 3, 4 ou até 5 anos. Agora esse cenário pode mudar completamente. Se realmente
houver um novo lançamento praticamente todos os anos, a pergunta deixa de ser quando e passa a ser qual será o próximo. Pode parecer apenas uma troca de palavras, mas na prática representa uma mudança enorme na forma como acompanhamos a franquia. Cada anúncio passa a funcionar como uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Cada remake mostra em que ponto está o planejamento da Capcom. Cada jogo principal indica para onde a história está caminhando. É quase como acompanhar um calendário cuidadosamente organizado. Nós já sabemos, por exemplo, que Code Verônica é o próximo, Já saiu até trailer e confirmação de tudo isso. Também sabemos que Resident Evil 10 representa o próximo grande capítulo da história principal. Depois disso, as possibilidades aumentam bastante. Um remake de Resident Evil 0 parece bastante plausível. Mais adiante, Resident Evil 5 também começa a entrar naturalmente nas discussões da comunidade, que eu até prefiro, que eu gosto muito desse jogo, apesar das críticas. É importante deixar claro que nada disso foi confirmado pela Capcom. Estamos apenas observando o padrão que a própria empresa parece estar construindo e talvez seja justamente o maior legado dessa entrevista. Ela não revelou qual será o próximo jogo, ela revelou como a Capcom pretende trabalhar daqui para frente. Se esse planejamento realmente continuar funcionando, e eu creio que vai, e já está funcionando, depois aí de Resident Evil 4, Resident Evil Requiem, os fãs dificilmente passarão anos sem novidades novamente. É tipo Call of Duty, Cada ano que passa é um novo lançamento. Essa é aquela decepção do Call of Duty Modern Warfare 3. Sempre haverá algo sempre preparado. Seja um remake, um novo capítulo numerado, ou algum anúncio importante, capaz de manter Resident Evil em evidência, tipo DLC e tal. Depois de décadas convivendo com grandes intervalos entre um jogo e outro, talvez estejamos entrando na fase mais consistente da história da franquia. E sinceramente, se a Capcom conseguir manter o padrão de qualidade que vimos em Resident Evil 2 Remake, Village, Resident Evil 4 Remake e Requiem, existe um enorme potencial para que a próxima década seja uma das melhores que Resident Evil já viveu. No fim das contas, essa entrevista valeu muito mais do que qualquer teaser ou anúncio de um novo jogo. Ela nos permitiu entender como a Capcom enxerga o futuro da franquia. Agora sabemos que cada lançamento faz parte de uma estratégia muito maior. Um plano pensado para manter Resident Evil relevante durante muitos anos. Resta saber se o plano vai realmente funcionar. Eu creio que sim, Mas considerando tudo o que a Capcom entregou recentemente, os sinais são bastante positivos. Na minha opinião, um remake é como se você fizesse um flashback para revisitar toda a franquia e depois você ter um gatilho para quando você for jogar um jogo novo, você ter, eu vi isso aqui em tal jogo. Aí isso meio que funciona, E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam dessa estratégia de alterar jogos inéditos com remakes? Ou prefeririam que a Capcom deixasse os clássicos de lado para focar apenas em Resident Evil 10 e nos próximos capítulos da história? Deixa aí a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo e quer acompanhar todas as novidades sobre Resident Evil, incluindo tudo o que já sabemos, o remake do Code Verônica e os próximos projetos da Capcom. Aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!